Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Escutam? Tô Bom ouvindo. dia. Vamos lá. Frio pegou aí para vocês também, gente? Aqui tá demais já. Tô com muito frio. E aí, quando tô muito frio, minha voz fica meio assim. Ih, o que aconteceu aqui? Fica meio entupido. Mas, vamos lá. Pessoal, eu não sei se deu para entender ali a questão das avaliações que eu postei para vocês, tá? Se quem faltou, né, aquelas avaliações presenciais do dia 1 e do dia 2, eu mandei a lista já para a representante de turma de vocês, né, e ela vai mandar mensagem para quem está devendo ali alguma atividade, tá? No mais, a gente ainda tem 2 atividades ali, né, pendentes da aula de hoje, da próxima aula, para completar a nossa N3, né? E a nossa prova vai ser dia 19, tá? Então, tem mais essa aula de hoje e a aula do dia 5. Aula do dia 5, tá? Aí, gente, eu vou dividir aqui minha tela com vocês. E assim, vamos fazer daquele mesmo esquema, tá? Quando acabar aqui, a gente vai lá pro link 2 e vocês me esperam lá. Opa, aqui é aula 10 já. Só esqueci de alterar. Vamos lá. Então, gente, a aula passada, né, a gente conversou sobre a questão da genética, sobre as principais raças europeias, né? Entendemos aí um pouco sobre a importância da seleção genética, o que ela significa, né? Algumas coisas ali de cruzamento a gente viu também entre animais assim, europeus, né, e zebuínos, e a intenção é sempre fazer uma adaptação, né, da raça ali para a melhor região. E também no final a gente falou um pouco sobre avaliação, né, de uma vaca de leite, e eu falei para vocês ali do que é utilizado para, principalmente essa avaliação da vaca de leite que a gente viu no final, ela é a maneira que se faz assim em julgamentos, né? Geralmente eles usam aqueles critérios ali. O que depois eu fiquei pensando que eu não queria passar a mensagem para vocês, né, é que para uma vaca de leite ser boa, ela tem que ter todos aqueles parâmetros, né? Tem que ter o ligamento assim, tem que ter a estatura isso, tem que ter o ângulo do casco. Eu não queria que vocês ficassem com essa mensagem. A mensagem é que essa avaliação, né, ela é feita para julgamentos, né? E porque já se provou, né, que assim, já tem estudos que provam que essas características externas de uma vaca de leite, ela se relaciona com a boa produção, mas não necessariamente que uma vaca que não tenha todas aquelas características, ela não vai ser boa, né? Porque eu fiquei imaginando isso, daqui a pouco vocês criam essa imagem de que para que uma vaca seja boa de leite, ela tem que ter todos aqueles requisitos, não necessariamente, tá? Só queria fazer essa correção. E aí, como a gente viu que tem muita diferença, né, de raça, e quanto que umas são mais rústicas, outras são mais, tem um temperamento mais dócil, são mais produtoras, tem produção ali diferente para teor de sólidos, tem ordenha com bezerra ao pé, sem bezerra ao pé, e isso a gente vai falar hoje sobre sistemas de produção. E a ideia foi justamente que vocês entendessem, né, as diferenças de grupos raciais e entender que para cada grupo racial, né, a gente vai ter ali um sistema que pode se encaixar melhor para atender as necessidades, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre sistemas de produção, vou falar sobre o sistema extensivo, as principais características, sistema semi-intensivo. Vamos falar também dos desafios da produção a pasto, que ele acaba se
se confundindo um pouco, ele seria assim, um sistema, geralmente ele é considerado um sistema semi-intensivo também, porque muitas vezes só o pasto não é suficiente para a produção de leite, então se faz uma suplementação. E também vamos falar de sistemas intensivos, que são onde os animais ficam confinados, né? E se a gente fosse olhar aqui, né, a gente seria assim, a gente vai do menos complexo para o mais complexo. O menos custo para o maior custo, mas não às vezes, né, é uma coisa que também é meio difícil, mas é um conceito meio difícil de entender. Porém, em algumas situações, né, quando a gente consegue ter assim a gente tem um grande custo de produção, mas a gente também tem um grande retorno, nem sempre ele se torna tão caro, sabe? Então tem certas coisas que a gente tem que entender, assim, tá? Então, essa é a primeira slide, né, ali do que seria o melhor sistema de produção, né? Então, o melhor sistema de produção é aquele que se adapta à realidade de cada região. Porque para a gente entender isso, né, o sistema ele é como se fosse um quebra-cabeça mesmo, assim. Porque vai depender da região que tu tá, qual que é a raça que tem disponível, qual que é a média de temperatura, dependendo da região, do clima, né? Aí a gente também tem as principais ofertas de alimentos para esse local. Por exemplo, aqui, que é um clima, a região sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são regiões aqui do Brasil que são de clima que faz uma parte tem clima temperado. Então, a gente consegue ter aí uma produção de forragens de invernos que são bem reconhecidas nutricionalmente para os animais. Então, tudo isso faz diferença de você saber o clima, qual é o tipo de mão de obra que você vai colocar, né? E, então, para responder isso, não tem a fórmula mágica, é ver o que se adapta melhor, né? Então, né, dentre os principais sistemas, o primeiro deles, né, que é o sistema extensivo, que como eu falei, vamos tentar partir do menos complexo, né, e menos lucrativo também, muitas vezes é o menos lucrativo, porque ele o sistema extensivo, já falando, né, ele tem uma vantagem, ele tem uma vantagem e uma desvantagem ali, que a principal vantagem é que ele tem pouca chance de quebrar. Por quê? Porque ele tem pouco investimento envolvido. Então, você não faz você não investe tanto capital, né? E você fica ali menos sujeito às oscilações de preço, de certa forma, né? Porque quem investe muito precisa ter um retorno bom. Então, quem não investe tanto, né, não tem tanta chance de quebrar, mas em compensação não vai crescer, né? É aquela coisa ali, fica ali na zona de conforto, mas não tem chance de quebrar, mas também pouca chance de crescer. E por quê? Por conta dessas principais características. Então, geralmente, se a gente vê, as pastagens não são muito bem divididas, né? Tem um mau uso de pastagem, ou uma hora falta pastagem, uma hora sobra demais. Pouco investimento em instalações, é um sistema de produção mais rústico. Então, as características raciais, elas são indefinidas, geralmente não se tem um padrão de raça. Por não ter esse padrão de raça definido, né? Geralmente são os animais mais mestiços. Então, animais mestiços, ali mais puxado para o zebu, são animais que só se faz uma ordenha por dia. E aí o manejo desses animais é aquilo que também a gente falou na última aula, né? Vaca que tem muito grau zebu, vaca zebuína ou mestiça, ela não vai descer o leite sem o bezerro ao pé. Então, o manejo nesse tipo de sistema, ele vai ter que ser feito assim, ó, a vaca vai de manhã, aí pega o bezerro para ele poder
para ele poder fazer ali a descida do leite na vaca, né? E aí depois solta a vaca com o bezerro, o bezerro mama ali o leite residual, né? E ali no final da tarde pega e vai ter que apartar esses animais, né? Aí aparta o bezerro da mãe, a mãe dorme separada, para que no outro dia tenha uma produção de leite. Então, por isso que eu ordenho uma vez por dia. E o aleitamento desmama geralmente, então, nesse sistema é natural. Também é comum observar que se tiver touro na propriedade, né? Geralmente tem monta natural que se usa, né? Então, os touros ficam sempre com as vacas, geralmente, e aí você já vê o quê? Que se o touro tá junto com a vaca, você tem pouca noção, né? Você vai ter pouca chance ali de saber realmente data de previsão de parto, né? Porque não vai ter esse controle. E esses animais também geralmente têm pouca suplementação de ração e também pouco controle sanitário, é uma coisa mais se adoecer que vai atrás, né? Então, é assim, umas fotos bem, né, característica, né, um padrão ali de pastagem que não é muito, aparentemente não tem muito investimento, assim, os animais mais rústicos, né? Esse é o sistema de produção de leite. Eu queria trazer para vocês as fotos lá do meu estágio quando eu fazia faculdade, né, que eu fazia um estágio a gente fazia visita técnica em pequena propriedade lá no norte, mas eu não achei essas fotos no meu pendrive aí, mas é um sistema que é bem parecido com essas fotos aqui, sabe? É bem uma coisa bem rústica, ali o bezerro ali para poder descer o leite, a ordenha manual, né? Que é a grande realidade, assim. Até eu vi uns dados do Mato Grosso de 2012, eu não achei mais atual, que estava falando assim que no Mato Grosso cerca de 82% do leite, da produção de leite lá vem da ordenha manual. Então, a gente está em 2020, eu não vi um dado atualizado disso, não sei quanto que isso deve ter mudado, né? Mas acredito que não deve ter sido uma mudança assim, então, pelo menos 50%, né? Ou mais, ainda deve ser ordenha manual, né? E esses animais, a outra característica, né, do animal, de uma vaca mestiça, é que ela tem ali um temperamento mais agressivo. O sangue do zebu, ele é um animal mais assim, não é tão dócil que nem uma vaca da raça holandesa, vaca Jersey, né, que são muito mansinhos, eles ah, são mais temperamentais, que falam, né? Então, e também porque eles vêm menos, eles ficam mais soltos assim nesse sistema, né, extensivo. Eles vêm só uma vez ali na ordenha, que também faz essa diferença, né? E outra coisa que é a queda, esse sistema, né? Uma coisa que eu assim, venho falando para vocês, né? Que mais interessante dos grupos de animais é ver animais que tenham uma persistência, um pico de lactação, né? E uma persistência em lactação. Então, o que é o pico de lactação? É aquele momento que a vaca mais produz leite. E a persistência, ela durar, né? Então, assim, o ideal seria ali que a vaca, né, tivesse pelo menos os 10 meses de leite, né? E sendo que ela tem ali uma curva grande no pico, né? Mas esses animais mestiços nessa categoria de sistema extensivo, eles têm uma rápida queda da produção de leite. Então, essa produção, eu acho que não chega assim a 200 dias, sabe? Acho que depende do caso. Outra coisa é que, como não tem um controle reprodutivo, o touro tá ali junto com a vaca, né? Não se tem muito controle, por exemplo, de intervalo entre partos. Então, geralmente o intervalo entre partos é longo. A idade a primeiro parto também é tarde. Esse sistema ele tem um baixo risco financeiro, mas ele também tem pouco retorno, né? E aí fica essa pergunta aqui, né? O que se poderia fazer, né? As possíveis alterações, como é que começaria a melhorar esse tipo de sistema, né? Por onde começar? Então, tem muitos, assim, tem muitas coisas para melhorar nesse tipo de sistema, né? Desde um manejo de pastagem que seja mais otimizado,
um, a melhora do grupo racial, talvez, instalações. Mas a primeira coisa, sem dúvida, né, que a gente teria que começar aqui é uma organização no sentido de fazer protocolos de dados reprodutivos, não protocolo em si de começar a utilizar ETF, essas coisas, não. O mais simples, que seria fazer um diagnóstico de gestação, separar, fazer uma previsão de partos, fazer um controle leiteiro, começar as coisas básicas por aí, mas tem muita coisa. E a primeira delas, assim, além dessa parte da reprodução, porque a reprodução ela é muito importante, né? A gente ainda vai ter a nossa aula de manejo reprodutivo, mas a gente começaria, eu creio que começaria por aí, também começaria com a intenção da propriedade, se as pessoas, qual é o tipo de sistema que a pessoa se vê fazendo ao longo do tempo, porque um projeto, né, quando a gente pensa em fazer um projeto, a gente tem que sempre pensar a longo prazo. Então, porque nem todo, vou falar aqui de outros tipos de instalações, né, mas assim, nem todo mundo precisa fazer um sistema altamente intensivo, caro, porque justamente quanto mais investimento você faz, né, mais dinheiro você gasta, você tem que financiar muita coisa. E o leite é um mercado que ele apresenta muita oscilação. Então, tem que ter muito cuidado, né? Quando que às vezes a gente olha assim, por onde começar? Aí vai ter que fazer sala de ordenha, já começa a fantasiar e querer fazer tudo, e não é bem por aí. O negócio tem que ser, algumas vezes, né? Dependendo do tipo de produção, ele é mais gradativo mesmo, né? E eu acredito, né, que a melhor forma assim, de se fazer uma transição do sistema extensivo, né, seria primeiro fazer o quê? Vamos trazer ele mais próximo do sistema semi-intensivo. Que seria um sistema semi-intensivo? Daí é um sistema que a gente já vai ter um controle de produção melhor, então tu começa a ter noção das vacas que tem que fazer um controle leiteiro para poder saber quais são os animais mais produtores, qual que é o potencial deles, né? Para poder dar chance para esses animais, não dar chance para animais que não são bons, né? Ter um maior controle da reprodução. Então, o sistema semi-intensivo, ele vai ser o quê? Ele vai ser um sistema que a gente vai ter mais controle. Então, vai ter tanto mais controle de produção, controle de reprodução. Já tem um cuidado sanitário ali um pouco mais apurado, tá? Então, e uma coisa que também caracteriza muito, né? É que a gente já começa a ver as instalações. Então, já começa a ver uma criação de um estábulo, uma sala de ordenha, um negócio mais... Já tem um investimento, né? E também uma outra característica principal, né, que a gente divide muito o extensivo para o semi-intensivo é a utilização de suplementação. Então, geralmente os animais eles não ficam só a pasto, eles também recebem algum tipo de suplementação ali via coxo, né? Tanto mineral. E assim, então já tem uma a diferença, né, daquele tipo de ordenha para esse tipo aqui, que já é uma ordenha que já está dentro de um estábulo, né, já tem uma instalação, então tem um controle, já começa a ter certos investimentos, né? Então, os animais também ficam a pasto, né, também, mas eles também recebem suplementação, principalmente em períodos que a gente chama de escassez, né? Que esse período de escassez, ele, dependendo da região do Brasil, ele varia um pouco, tá? No caso, região central do Brasil e outras regiões, a gente tem questão da seca, né? Então, durante a seca, a gente precisa pensar em alternativas ali para suplementar, né? Como silagem, utilizar uma cana. Então, para os animais poderem receber uma alimentação. E dentro, né? Como eu até comentei antes, né? Que o sistema de produção semi-intensivo, que eu acho meio fácil da gente confundir ele acaba se entrelaçando com o conceito de sistema de produção a pasto, né? Porque o sistema de produção a pasto, né, teoricamente ali, tanto no extensivo quanto no intensivo, tá todo mundo a pasto, né? Mas o que muda quando a gente pensa no sistema de produção a pasto é o tipo de manejo que você vai fazer com a área. Então, né,
A gente teria a caracterização ali de um sistema contínuo, que é um sistema geralmente onde os animais eles são soltos, né, na área e não tem uma divisão de piquetes, não tem ali um, um controle, né, de onde esses animais estão, é um controle mais rústico. Então, o que acontece nesse tipo de sistema? Tem muita questão do espaço ser mal aproveitado. Então, às vezes um local pode sofrer um superpastejo que não é interessante ali para a questão do solo, questão vai reduzir os recursos ali acaba explorando demais uma parte da propriedade. E a outra possibilidade é de subaproveitar o espaço, né? Então, um local que poderia ter mais animais, né? A gente teria um melhor retorno e não consegue ter. Então, outra classificação, né, é um sistema rotativo. Então, o sistema rotativo, ele se caracteriza assim por utilizar um pouco melhor pastagens, né? Ele já começa a trabalhar com aquele conceito de taxa de lotação, que é o número de cabeças que você coloca num determinado espaço. Aí você começa a pensar em divisão de piquetes, né? E isso tem um bom resultado com as pastagens tropicais. Só assim para a gente for falar um caso, né, que aconteceu quando eu fazia o estágio, que eu achei que a gente fazia um estágio, praticamente, o meu estágio era com pessoas, né, a maioria dos produtores, eles tinham o sistema extensivo ali, então, né, criava os animais, né, de uma forma mais solta. E a gente fazia, a intenção do projeto era levar, né, tipo, conhecimento técnico, a gente fazia manejo reprodutivo, manejo nutricional, para auxiliar que essas pessoas saíssem, né, de sistemas extensivos para a gente trazer para o sistema ali semi-intensivo, para começar a fazer uma pastagem de melhor qualidade, uma divisão. Então, tem algumas coisas assim, por exemplo, teve uma coisa que aconteceu lá que eu nunca esqueço, que a gente tinha um produtor, né, lá, que ele trabalhava muito, assim, todo mundo, todo produtor, toda pessoa que trabalha em fazenda, né, geralmente a gente não é, a pessoa que não está fazendo a coisa ali, não é por falta de vontade, todo mundo trabalha muito, eu acho, assim, em fazenda, mas às vezes não tem a questão do conhecimento, né? Então, e também não são muito fáceis de aceitar novas ideias. Aí, nessa região lá do meu estado, ele é uma região que tem seca também. Aí a gente deu uma ideia, né? Porque o cara tinha, assim, poucos animais, então qual que era a nossa ideia ali? Ele tinha um espaço grande, mas ele tinha poucos animais. E aí a gente queria fazer um sistema de pastejo rotativo para ele que fosse mais próximo à casa dele, que ele ia poder observar até assim de tarde, poder observar ali o cio dos animais, fazer trazer mais conforto. Só que para fazer esse sistema rotativo, a gente apresentou um orçamento para ele de melhoria de pastagem ali, que a gente ia precisar entrar com adubação, era um orçamento que a gente ia fazer um rotativo bem intensivo, né? E ele estava custando ali, acho que na época eram uns 2.000 que ele ia custar para reformar as pastagens, né? E isso que ele ia fazer era para ser antes que viesse a seca, né? A gente estava querendo fazer um sistema ali para otimizar, né? Para ter alimento depois disponível. E aí ele disse, não, é muito caro, não quis de jeito nenhum e tudo mais. E quando chegou na hora do aperto, né, que não deu certo, que aí ele começou a fazer assim, do jeito que ele já fazia, e reforma de pasto, tudo muito longe da casa, e aluguel de maquinária, eram umas lombas grandes. E eu sei que ele gastou nisso, que ele não quis gastar os R$ 2.000 que o projeto estava propondo, e ele gastou, no caso, mais de 6.000 depois para fazer um tipo de pastagem que ficou péssimo o resultado, sabe? Aí no dia que a gente foi olhar lá, né, e é o professor, o meu professor lá, ficou meio ofendido, assim, não meio ofendido, aí eu sei que no final das contas
o produtor saiu da... O professor falou, o senhor não quis fazer, né? Aqui o orçamento que a gente falou, que sairia R$ 2.000, aqui, e foi gastar mais de 6.000 para fazer o negócio. Tipo, ele criticou, né? Assim, e aí o cara saiu do projeto, né? Porque ele é outra parte, né? Que não é muito fácil a gente ouvir crítica. Ninguém gosta de ouvir crítica, né? Mas isso, eu acredito que ser um dos principais desafios, assim, né? Que a gente tem na hora de fazer assistência técnica, que é você saber trazer argumentos para as pessoas, para que elas possam acreditar, né, que aquilo que tu está falando pode ser mais fácil, pode dar certo. Esse é o principal desafio, assim. Então, mas essa ideia aqui, né, do rotativa, que é um exemplo para vocês, né, e até uma ideia que podia ser utilizada em para o sistema sair de extensivo, né, para semi-intensivo. Então, no sistema de pasto, né, sistema a pasto, geralmente, né, quando a gente tem um rotativo, a gente tem um melhor aproveitamento de terra, né, ter um controle adequado. Mas aí, gente, eu também queria mostrar para vocês que existe um outro tipo de conceito que se chama conceito rotatino. Então, o que é esse conceito rotatino, né? Tem um grupo de pesquisa na URGS que ele só fala de ecologia de pastejo, né? E eles estavam muitos anos de estudo, né, medindo a questão qual que é o sistema mais produtivo a pasto, se é o sistema extensivo, né, que é o sistema extensivo, ele também é chamado de contínuo. E o sistema rotativo, né? Então, aí nesses anos de pesquisa, né, eles começaram a ver que tanto no sistema de pastejo rotativo, também geralmente a gente pode ter algumas perdas. E aí eles fazem ali uma sugestão, que eles trazem esse termo, né, que é o sistema rotatino, que seria um misto dos dois sistemas, tá? E eles defendem essa ideia ali, tipo, que vamos dizer assim, da área que você tenha de pasto, que nem toda ela se utilize de forma rotativa e nem toda de forma contínua, né, extensiva. Seria essa que é a ideia deles, né? Mas aí eu deixo para vocês aqui a página aqui do Face para vocês olharem, eles têm muito material, né? E pesquisa a questão também da pastagem nativa, tem muita coisa interessante. E quando a gente pensa, né, justamente assim, essa dúvida, né, de qual que é o melhor, se é intensivo, se é extensivo, é porque, gente, o sistema a pasto, né, ele apresenta, né, algumas limitações. Então, o grande maior é a questão da disponibilidade das forrageiras. Então, nem o ano ela vai ter a sua variação, né, conforme a região, conforme principalmente devido ao clima, né, a gente vai ter essa variação tanto na qualidade quanto na disponibilidade de forragem, né? E isso vai alterar a taxa de lotação, quer dizer, o número de animais que eu vou poder utilizar, porque nem sempre eu não vou ter uma coisa estável o ano inteiro, né? Então, esse consumo, a qualidade das forragens, ela também impacta no consumo também dos animais, né? Uma pastagem mais nova, uma pastagem que está mais renovada, os animais comem com mais vigor. Quando é uma pastagem que já está mais passada, a questão da digestibilidade da pastagem cai, o consumo também diminui. O valor nutritivo, então, dessa pastagem, ele tem muita variação, né? Outra coisa também que tem que a gente vai ter que considerar, né, é que esses animais, eles vão ter a caminhada que eles fazem, né, durante do pastejo também gasta energia. Então eles vão precisar de mais energia, né? Eles precisam de mais energia. Assim, e se a gente for pensar do ponto de vista esse sistema de exigência de mantença, né? Eu acredito que aqui o rotativo ele é mais adequado, porque o animal, tu limita a questão de espaço, então os animais vão caminhar menos para ter ali
a quantidade de alimento que eles precisam, e isso vai otimizar ali também com que não gaste tanta energia caminhando, né? Outra coisa que também, para você ter um bom retorno, né, de pastagem, você tem que ter fazer o uso de fertilizantes, então, dessa pastagem. E cada tipo de pastagem vai ter o seu manejo exclusivo, né? Vai ter o seu tipo de manejo específico, né? Então, tem assim, tem todas essas limitações, mas também tem algumas vantagens, se a gente for comparar, né, com o sistema confinado, a gente usa bem menos máquinas do que no sistema de pasto, né, no sistema ali rotativo, extensivo. E, gente, para vocês entenderem aqui, né, na parte central do Brasil, principalmente, a gente tem essa grande característica, né, que as forrageiras tropicais, né, elas têm essa sazonalidade. Então, a melhor época, né, de pastagem para isso, né, a melhor época que favorece a pastagem, quando a gente tem mais produção de matéria seca e também de melhor qualidade, é entre os meses de outubro e abril. E depois disso, né, em abril ali, a gente já começa a entrar, uma boa parte do Brasil começa a secar muito, então a gente já tem essa limitação com as forragens, né? Então, isso varia muito, né, conforme a região. Por exemplo, para o sul, né, para a região sul do Brasil, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente já tem, e o Paraná também, a gente já tem um sistema, como as estações do ano são mais definidas, né, a gente tem um problema aí que a gente chama que é o vazio forrageiro de outono. Então, o que é esse vazio forrageiro? É quando no verão, as pastagens de verão, as pastagens tropicais que são utilizadas no verão, né, quando chega no outono, elas já estão muito passadas e já caiu bastante, né? Principalmente esse ano, então, foi pior por conta das chuvas, né? Então, o pasto foi embora muito mais rápido, acredito. E aí, o que acontece? Aí, quando chegou no outono, a produção das forragens tropicais, né? Que geralmente são utilização de gramíneos, né? Ela já está menor. E aí a gente vai ter, até que se consiga ali ter, né, o auge da produção das pastagens de inverno, você tem um tempo. Então, no outono, a gente teria esse período ali de escassez, tá? A vantagem, gente, aqui tá dando que já tá terminando, tá? Em 1 minuto. Daí, então, eu vou encerrar essa apresentação. E aí, vocês vão lá pro link 2, tá? Eu fecho aqui.